Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, é um prazer estar na sua companhia neste especial de informação, entre as 7 e as 8, entre as 7 e as 7h30, a informação generalizada, e depois a partir das 7h30, sensivelmente, teremos a chamada linha aberta. O presidente norte-americano Joe Biden mantém-se determinado em terminar a retirada do Afeganistão até 31 de agosto. Em causa estarão as ameaças de ataques terroristas por parte dos talibãs, se o prazo não for respeitado. O presidente norte-americano Joe Biden reiterou a intenção de completar a retirada de norte-americanos e aliados afegãos até 31 de agosto. Biden justificou a decisão com a ameaça de ataques terroristas após o final do prazo. Quanto mais cedo terminarmos, melhor. Cada dia de operações representa mais riscos para as nossas tropas, mas completar a retirada até 31 de agosto depende dos talibãs continuarem a cooperar, permitindo acesso a todos que foram transferidos e transportados, assim como a continuação normal das nossas operações. Antes do anúncio, contudo, líderes de países que integram o G7 reuniram-se virtualmente num encontro liderado pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os líderes apelaram a mais tempo. A chanceler alemã Angela Merkel afirma que são os Estados Unidos que lideram esta situação e sem os Estados Unidos, os outros não poderão continuar a retirada. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, participou igualmente no encontro e manifestou preocupação. Apelamos às novas autoridades afegãs no sentido de autorizarem a passagem de todos os cidadãos estrangeiros e afegãos que desejam chegar ao aeroporto. Antes, a nova liderança talibã havia anunciado oposição ao prolongamento do prazo, afirmando que vão impedir o acesso de afegãos ao aeroporto, permitindo apenas a passagem de estrangeiros. Ninguém sabe ao certo se isto significa que os afegãos com autorização de viagem poderão abandonar o país. Desde o início da retirada, que pelo menos 70.700 pessoas já foram transportadas de avião para fora do Afeganistão. Entretanto, uma última notícia recebida há muito pouco tempo diz-nos que ainda há mais de 1.500 norte-americanos para evacuar no Afeganistão. Portanto, vai ser difícil para Joe Biden cumprir a missão que tem do prazo até 31 de agosto. Entretanto, chegaram hoje a Cabul 5 militares portugueses também para ajudar nas manobras de evacuação. Entretanto, a China, e ainda para tornar o ambiente mais tenso, prometeu apoio aos talibãs. O governo chinês anunciou ter comunicação e consulta abertas e eficazes com os talibãs para ambos os lados discutirem assuntos importantes, salientando que respeita à decisão independentemente do povo. A China afirmou hoje ter estabelecido uma comunicação e consulta abertas e eficazes com os talibãs, após uma reunião entre representantes do movimento e o embaixador de Pequim, em Cabul. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, não deu detalhes sobre a reunião que decorreu ontem, terça-feira, entre o vice-chefe do gabinete político dos talibãs, Abdul Salam Hanafi, e o embaixador Yang Yu. Me referiu que a China considera Cabul uma plataforma e canal importante para ambos os lados discutirem assuntos importantes. A China recebeu uma delegação liderada pelo líder dos talibãs, o Mullah Abdul Ghani Baradar, para conversas no mês passado, antes da chegada do movimento ao poder, ao mesmo tempo que manteve aberta a sua embaixada na cidade e disse que não tem planos para uma retirada em massa dos seus cidadãos no Afeganistão. Pequim criticou implacavelmente os Estados Unidos por causa das cenas caóticas no aeroporto de Cabul. Sempre respeitamos a independência soberana e a integridade territorial do Afeganistão. Seguimos uma política de não interferência nos assuntos internos do país e aderimos a uma política de amizade para com todo o povo afegão, referiu o embaixador Wang aos jornalistas em conferência de imprensa. A China respeita a decisão independente do povo afegão sobre o seu próprio futuro e destino
e está pronta para continuar a desenvolver relações de amizade e cooperação de boa vizinhança com o Afeganistão e desempenhar um papel construtivo na paz e reconstrução do país, acrescentou. Ninguém sabe o que se vai passar além do dia 31 de agosto, mas as perspectivas não são muito agradáveis. Os talibãs pedem que sejam apenas retirados do país cidadãos estrangeiros. Os afegãos mais qualificados vão ser necessários à reconstrução do país e, por isso, os talibãs vão começar a proibir a passagem de pessoas com nacionalidade afegã para o aeroporto de Cabul. Os talibãs pedem aos ocidentais que parem de retirar os afegãos mais qualificados do país e lembram que apenas devem sair os estrangeiros. O alerta foi deixado pelo porta-voz do grupo que controla o Afeganistão, que recusa a extensão do prazo para as operações de retirada de pessoas do país. A extensão seria unilateral por parte dos Estados Unidos. Seria uma violação dos acordos existentes. Queremos que retirem todos os estrangeiros até dia 31 de agosto. E não somos a favor de qualquer saída dos afegãos. O porta-voz dos talibãs acusou os norte-americanos de estarem a retirar do país especialistas afegãos como engenheiros e anunciou que a partir de agora os afegãos não vão poder ir para o aeroporto. Quanto aos que já lá estão, devem voltar para casa. Mujahid garante que a vida está a voltar ao normal do país, mas reconhece que o caos continua no aeroporto. A estátua do navegador português Pedro Álvares Cabral foi vandalizada e incendiada na madrugada desta terça-feira no Rio de Janeiro, durante um protesto. De acordo com a imprensa brasileira, o monumento do considerado descobridor do Brasil tinha afixados cartazes com a frase "Marco temporal é genocídio. Projeto de lei 490, não". Em causa estão projetos que podem retirar terras indígenas aos povos nativos do país. Segundo um relatório de organizações não governamentais divulgado esta semana, a presença de grupos armados em manifestações nos Estados Unidos aumenta em 6 vezes mais o risco de tornar esses eventos mais violentos e destrutivos. O relatório documentou 560 manifestações que ocorreram nos Estados Unidos desde o início de 2020 e comprovou que a presença de grupos ou indivíduos armados, particularmente ligados a movimentos de extrema-direita ou supremacistas brancos, torna as iniciativas muito mais violentas e destrutivas. Algumas organizações divulgaram esta semana um estudo sobre o efeito da presença de armas em manifestações nos Estados Unidos, pouco mais de um ano após um jovem de 17 anos de Illinois ter disparado sobre 3 pessoas numa manifestação que protestava contra a violência policial sobre afro-americanos. O relatório mostra ainda que a maioria das manifestações armadas nos Estados Unidos, nos últimos 18 meses, foi promovida por grupos de extrema-direita, em particular em resposta a ativistas de esquerda, incluindo os ativistas do movimento Black Lives Matter. A investigação, conduzida pelas duas organizações, revela ainda que as manifestações com armas constituem apenas 2% do total de manifestações nos Estados Unidos, mas representam 10% de todas as manifestações violentas ou destrutivas nos últimos 18 meses. O reverendo Jesse Jackson, ativista dos direitos civis, sobretudo dos afro-americanos nos Estados Unidos, foi hospitalizado em Chicago após testar positivo à Covid-19. Infectado e também no hospital está a mulher deste protegido de Martin Luther King, Jesse Jackson, que sofre da doença de Parkinson. Estava vacinado contra o novo coronavírus com a primeira dose tomada em janeiro. Aos 79 anos, Jesse Jackson tem desempenhado um papel muito ativo na reivindicação do acesso dos afro-americanos à vacinação contra a doença, já que a taxa de vacinados é inferior à da população branca nos Estados Unidos. E agora vamos para a nova governadora de Nova Iorque, que disse hoje, e causou alguma polémica, que teriam morrido no estado de Nova Iorque mais 12 mil pessoas. É importante referir isto.
Portanto, essas 12 mil pessoas foram anunciadas ou foram excluídas pelo ex-governador Cuomo. Hochul disse que a sua marca será no futuro a transparência. A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, prometeu mais transparência governamental no seu primeiro dia de mandato e, no final do dia, a sua administração reconheceu quase 12 mil mortes a mais no Estado por causa da Covid-19 do que havia sido divulgado pelo seu antecessor, Andrew Cuomo. Nova Iorque agora relata que quase 55.400 pessoas morreram de Covid-19 em Nova Iorque com base em dados de estados de óbito enviados ao CDC, acima dos 43.400 que o governador Cuomo relatou ao público na passada segunda-feira, seu último dia no cargo. Agora estamos a fornecer mais dados do que antes, divulgados publicamente, para que as pessoas saibam que as mortes em lares de idosos e hospitais são consistentes com o que está a ser exibido pelo CDC, disse Hochul na quarta-feira na rede de televisão NBC. Hochul disse que a transparência será a marca registada da sua administração. A Associated Press noticiou pela primeira vez, em julho, a grande discrepância entre os números de fatalidades divulgados pela administração Cuomo e os números que o Estado estava a reportar aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A contagem usada por Cuomo nos seus briefings aos mídia incluiu apenas mortes por Covid-19 confirmadas em laboratório, relatadas por meio de um sistema estadual que coleta dados de hospitais, lares de idosos e centros de atendimento a adultos. Isso significava que a contagem excluiu pessoas que morreram em casa, hospícios, em prisões estaduais ou em residências estatais para pessoas com deficiência. Também excluiu pessoas que provavelmente morreram de Covid-19, mas nunca tiveram um teste positivo para confirmar o diagnóstico. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendou uma segunda dose da vacina Johnson & Johnson. Também aconselha outra toma para aumentar o nível dos anticorpos. O Centro de Controlo de Doenças, CDC, dos Estados Unidos da América, anunciou na terça-feira que provavelmente será necessária uma dose de reforço para quem tomou a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, de dose única. A informação foi avançada na conta oficial do Twitter daquela autoridade de saúde, que lembrou, contudo, a necessidade de continuar a olhar para os dados disponíveis para tomar decisões sobre as doses de reforço, já que esta vacina começou a ser administrada mais de 2 meses depois das outras duas, a Moderna e a Pfizer. Esta informação surge depois de que uma dose de reforço da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 ter aumentado os níveis de anticorpos, de acordo com dados provisórios de 2 testes realizados na quarta-feira. A dose extra da vacina da Johnson & Johnson aumentou os níveis de anticorpos 9 vezes mais do que os níveis de um vacinado, depois de 28 dias da toma da primeira dose, referiu a imprensa em comunicado. Ao contrário dos anticorpos neutralizantes, que destroem o vírus, os anticorpos de ligação, como o nome indica, ligam-se ao vírus, mas não o destroem nem evitam a infecção. Em vez disso, eles alertam o sistema imunológico da sua presença para que os glóbulos brancos possam ser enviados para destruí-lo. Anteriormente, não havia evidência sobre o efeito de uma dose de reforço desta vacina. De acordo com a Johnson & Johnson, os estudos demonstraram aumentos significativos na resposta dos anticorpos de ligação em pacientes com idades entre os 18 e os 55 anos e naqueles com 65 anos ou mais que receberam uma dose de reforço mais baixa. Se a Johnson & Johnson admite um reforço da sua vacina, já agora passamos por Portugal para lhe dizer que as autoridades portuguesas também defendem o reforço da vacina a pessoas com mais de 65 anos que tenham feito transplantes há menos de 3 meses, sofram de imunodepressão ou tenham doenças oncológicas. Em Portugal, entre 80% a 85% da população já foi vacinada. Aqui no nosso estado de New Jersey, 58 mortos que já foram, portanto, morreram em virtude de terem tido problemas, sobretudo do foro oncológico, e que já tinham sido vacinadas.
No entanto, quem está na lista de espera para obter cartões verde ou outros processos de imigração, isto é importante, porque muita gente tem processos de imigração, terão de estar vacinados obrigatoriamente a partir do dia 1 de outubro. A vacina contra a Covid-19 passa a integrar a lista das vacinas exigidas pela imigração a solicitantes de processos imigratórios. A decisão foi publicada pelo Centers of Disease Control and Protection e passa a valer a partir do dia 1 de outubro. Conforme a decisão, o médico responsável pelo exame de saúde que será entregue aos serviços de imigração deverá receber o comprovante de vacinação contra a Covid-19 em mãos. A vacina contra a Covid-19 obedece aos critérios exigidos para a exigência de imunizantes e a imigrantes solicitantes de status de imigração e outros processos imigratórios. O solicitante deve ter tomado as 2 doses da vacina Pfizer ou Moderna, ou uma dose da Janssen, afirma o CDC em nota. Qualquer contraindicação para tomar a vacina contra a Covid-19 deverá ser documentada pelo médico responsável e será avaliada pela agência imigratória, que poderá aceitar ou não o argumento. É a lei mesmo. Agora, uma notícia triste em Portugal. Também o jornalista português Artur Albarrán está internado nos cuidados intensivos em Lisboa, em estado considerado grave. O prognóstico do jornalista é reservado e a situação é agravada pela idade, 68 anos, e pelo facto de o antigo jornalista lutar ao mesmo tempo contra um cancro. Portugal registra esta quarta-feira mais 16 mortes e 3.062 novos casos de Covid-19. Portanto, muitos casos e também muitas mortes. Segundo dados oficiais, o indicador de transmissibilidade mantém-se relativamente estável, já a taxa de incidência subiu ligeiramente. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 16 mortes e 3.062 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 688 doentes, menos 28 do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos estão 144 doentes, menos 4 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo somam mais 966 casos e 7 mortos. O Norte contabiliza 1.124 infectados e 5 óbitos. O Centro conta com 478 contágios e 1 morto. O Alentejo soma 154 novos casos e o Algarve registra mais 272 infecções e 3 vítimas mortais. Nos arquipélagos, os Açores contam com 17 contágios e a Madeira soma 51 novos casos. A análise da matriz de risco atualizada hoje mostra que o indicador de transmissibilidade mantém-se em 0,98. Contudo, há uma subida nos valores da incidência. Segundo as autoridades de saúde, a taxa de incidência a nível nacional está em 312,8. Já no continente, está em 317,1 casos de infecção por 100.000 habitantes. Na semana passada, na rubrica que temos às quartas-feiras com o nosso advogado residente, Dr. Nelson Trezo, em Portugal, prometemos hoje falar de casamentos não declarados e divórcios. O Dr. Nelson Trezo está connosco a partir de Lisboa. Boa noite, Nelson. Por favor, fala-nos do caso de pessoas que saem de Portugal casadas, depois divorciam-se, casam outra vez e o primeiro divórcio não foi comunicado às autoridades. É verdade, Luís. É uma situação de veras complicada. Eu começo por fazer a distinção entre a transcrição do casamento, ou seja, uma pessoa que se casa no estrangeiro, neste caso nos Estados Unidos, ou vai ao Consulado-Geral de Portugal e faz essa transcrição, ou vem a Portugal e faz junto à Conservatória do Registro Civil. Quando há divórcio, não é no consulado que se trata. Quando há divórcio, é preciso instaurar um processo especial de revisão e confirmação de sentença estrangeira, neste caso sentença americana que decretou o divórcio, que corre os seus termos num Tribunal Superior, nomeadamente no Tribunal da Relação. Normalmente trabalho com o Tribunal da Relação de Lisboa, mas pode ser do Porto, pode ser de Coimbra, pode ser de Évora. Portanto, é um Tribunal Superior que trata desses casos. Ou seja, não é por mera transcrição que o divórcio se opera. O divórcio tem mesmo de ser instaurado perante o Tribunal Superior Português. Agora, relativamente à pergunta em concreto que me é colocada, devo esclarecer que há muitos portugueses que emigraram solteiros, casaram nos Estados Unidos, divorciaram-se do primeiro casamento,
voltaram a casar, mas o problema é que nem transcreveram o primeiro casamento, nem se divorciaram dessas primeiras núpcias e casaram novamente e também continuam em Portugal como solteiros maiores. O que é que isto pode originar? Pode originar que, imaginemos que a segunda mulher transcreve o casamento e ao transcrever o casamento torna-se a legítima mulher da pessoa e a pessoa faleceu, torna-se herdeira, quando na verdade não é. Portanto, eu aconselho vivamente a todos os portugueses que casaram nos Estados Unidos e que por alguma razão se tenham divorciado nos Estados Unidos, aconselho vivamente que transcrevam o casamento e depois que instaurem o respectivo processo de revisão e confirmação da sentença americana que decretou o divórcio em Portugal. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Já tiveste algum caso semelhante a este? Eu tive um caso em que o português casou-se 3 vezes, mas em Portugal estava casado com a mesma mulher, ou seja, com a primeira. Isso originou um berbicaço, um problema dos grandes, até porque ele praticou um crime, chamado crime de bigamia. Uma pessoa não pode estar casada com 2 pessoas em simultâneo. Isso é proibido por lei, é proibido pelo nosso Código Penal. De maneira que só compreendo que a situação tenha ocorrido com falsificação de documentos ou com a prestação de falsas declarações, que também é crime. Falsas declarações, aí nos Estados Unidos é o perjúrio, também é crime. Portanto, é difícil de conceber como é que o homem, sendo casado em Portugal, casa-se mais 2 vezes nos Estados Unidos. E depois divorciei esse homem da primeira mulher já com 85 anos. Aliás, neste momento é o divórcio entre pessoas mais velhas que alguma vez me aconteceu, com filhos, netos e bisnetos. É complicado, Luís, é muito complicado. Resolve-se, mas obriga ao cumprimento de um conjunto de formalidades legais que seriam perfeitamente desnecessárias se as pessoas tivessem cumprido ab início com as suas obrigações de informar quem de direito, ou o consulado, ou o Conservatório do Registro Civil, ou também o Tribunal da Relação, da mudança de Estado Civil. Mas isso, quando não acontece, é um problema, e é um problema grande. É um problema grande. Essa situação do homem que casou 3 vezes é muito engraçada, Nelson. A confusão instala-se quando as pessoas casam mais do que uma vez, há filhos de 2 ou 3 mulheres e fica-se a saber quem tem direito à herança, não é verdade? Depende. Se a pessoa é casada em primeiras núpcias e transcreve o casamento, mas não trata do divórcio, essa pessoa em Portugal é herdeira do marido, do ex-marido se ele morrer. Agora suponhamos que ele não transcreve o primeiro casamento, mas transcreve o segundo casamento. Aí a segunda mulher é que é a herdeira dele. E se a terceira mulher transcrever o casamento e a segunda não, será a terceira. Portanto, tens aqui um imbróglio jurídico complicado. Mas tudo tem solução. Isto também tem. Tudo tem solução. Muito obrigado, Nelson Trezo. Para a semana vamos falar sobre procurações. Uma boa noite para ti. E vamos falar sobre praias. Ainda há muita gente que vai à praia, o verão está aí, pelo menos até ao final do mês. Há praias em New Jersey que não o aconselhamos a frequentar nos próximos dias, uma vez que as autoridades sanitárias do estado descobriram que as águas contêm matérias fecais ou excrementos. Agora, vamos mostrar-lhe a lista dessas praias que deve evitar. Temos a First Avenue Beach em Asbury Park, Village Beach Club em Asbury Park, temos também a South 8th Street Avenue Beach em Lock Harbor, a South Betts Avenue em Long Branch, depois temos a North Betts Avenue Beach em Long Branch, a 25ª Rue of 25th Street Beach em Barnegat Light, a Beechwood Beach West em Beechwood e a Reese Avenue Beach em Beechwood. Ainda também a New Jersey Avenue em Long Branch e a River Avenue Beach em Point Pleasant e depois a Fifth Avenue Beach em Seaside Heights.
Como já lhe disse, estas são o quadro das praias que deve evitar nos próximos dias, na medida em que as autoridades sanitárias descobriram matérias fecais e mesmo excrementos na água. Portanto, com bactérias não é bom nadar. Vamos falar de tartarugas. Se gosta destes animais simpáticos, se deslocam muito devagarinho, duram cerca de 600 anos e são gordinhos, portanto não faz mal. Uma tartaruga gigante foi vista a caçar e a comer, veja bem, uma ave. Os cientistas presenciaram este comportamento pela primeira vez nas Ilhas Seychelles. Uma tartaruga gigante de aldraba foi apanhada a caçar e a comer uma pequena ave no arquipélago das Seychelles. Segundo os cientistas Anna Zori e Justin Gerlach, o vídeo foi recolhido em julho do ano passado na ilha de Fregat e foi a primeira vez que este comportamento foi documentado naquela espécie de tartarugas. No entanto, acredita-se que o réptil tenha já experiência em capturar pequenas aves. Já sabíamos que, ocasionalmente, as tartarugas podem comer um pouco de carne. Praticamente todos os animais herbívoros podem comer um pouco de carne se a encontrarem. É proteína livre, então por que não? Mas isso é apenas alimentar-se, não é caçar, não é matar uma presa. E por isso isto foi totalmente inesperado. Parece, de facto, tratar-se de uma ação agressiva e deliberada. Não há nada de ocasional nisto. Resumindo, é uma tartaruga que já tinha feito isto antes. A tartaruga detectou a presença da ave num tronco e aproximou-se com a boca aberta, mordendo o pássaro. Ana Zora assistiu a tudo. Lembro-me de um dos rapazes dizer: "Oh não, temos de salvar a ave." E eu disse-lhe: "Se estivéssemos na savana com um leão a correr atrás de uma gazela, irias salvar a gazela?" É mais ou menos o mesmo conceito. A natureza pode ser cruel. Os cientistas publicaram esta semana as conclusões do estudo sobre os hábitos de caça desta espécie de tartarugas gigantes na revista Current Biology. Portanto, passamos a ter uma tartaruga predadora, coisa que era rara ou que não existia. Mas hoje houve também o facto de um espadarte ter morto um tubarão, exatamente por causa do bico afiado que tem e que foi encontrado entre os olhos do tubarão. É importante dizer-lhe que este caso foi detectado já meia dúzia de vezes em várias partes do mundo e os cientistas estão agora a tentar descobrir porquê é que o espadarte ataca o tubarão entre os olhos, portanto, dividindo-lhe o cérebro e matando este animal. Portanto, é um caso raro, mas apareceu hoje nas notícias com alguma curiosidade. Bem, vamos agora ao desporto. E no desporto temos que lhe falar da segunda mão do play-off da Conference League. O jogo entre o Santa Clara e o Partizan está marcado para as 3, hora da Costa Leste, da próxima quinta-feira, amanhã, portanto. E também amanhã o Paços de Ferreira defronta o Tottenham de Londres, em Londres, às 2h45 da tarde, também horários dos Estados Unidos. Ronaldo saiu mais cedo do treino da Juventus. Nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo foi forçado a abandonar o treino da Juventus mais cedo que os colegas de equipa, depois de se ter lesionado num braço após um choque com Alex Sandro. Uma última notícia dá referência de que o empresário do jogador, Jorge Mendes, chegou à Itália para falar com Jorge Mendes sobre assuntos relacionados com a sua permanência ou não na equipa da Juventus. Segundo a Bola, o lateral direito Tiago Gaio vai representar o Aroca, uma surpresa, até ao final da presente temporada. O negócio tem por base uma cedência do Braga num acordo que não contempla a opção da compra do passe. Atenção, eu também queria informar que amanhã, a partir do meio-dia, poderá saber quais os grupos que vão jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, em direto amanhã, nas televisões, o sorteio dos grupos, portanto, o pote 1, 2, 3 e 4, e saber, já sabe, que o Sporting está no pote 1, Benfica e Porto estão no pote 3. Portanto, vamos ver a quem é que vão calhar as equipas amanhã, a partir do meio-dia. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,85 para o euro em Portugal ou na Europa, no espaço Schengen, 1,17 na venda, e no Brasil o real 5,24
019, também na venda. Hoje na costa leste o tempo não esteve nada mau, aliás vamos assistir a mais uma vaga de calor no decorrer desta semana por estes lados, mas com mais planos e mais pormenores, Catarina Rebimbas dá-lhe a informação relacionada com o estado do tempo em alguns estados, algumas cidades que são mais habitadas por portugueses e luso-americanos. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 92 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 92 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 91 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 92 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 93 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 92 graus, Miami com trovoada com 88 graus, Palm Coast com trovoada com 83 graus, Los Angeles com sol com 91 graus, São Francisco com sol com 69 graus. E são estas as previsões para amanhã, quinta-feira. Nada mal. Vamos agora encerrar o Espaço Notícias para regressarmos dentro de alguns instantes com a linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494-3597. Glowtrack Builders. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973-344-8888 e fique ligado ao futuro. Então seja muito bem-vindo à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462,
não se esqueça de baixar o som da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Portanto, eu tenho aqui também uma notícia antes das chamadas que vamos ter, uma notícia interessantíssima. A Tyson Chicken Plants, portanto, fábrica de fornecimento de carnes e, neste caso, galinha da marca Tyson, oferece $10.000 a cada empregado que se vacina. Portanto, veja bem àquilo que nós chegamos. É assim. Vamos para a primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Está bom? Tudo bem? Muito obrigado. Ei, Sr. Luís Pires, está bom? Eu estou bem, já sei que está-me a ligar de Massachusetts, não é? Hudson. Eu falei com o Rick Rodin. Sim. A respeito de uma herança. Ok. E a minha mãe foi para o Canadá há 40 anos. E ela morreu este ano, em fevereiro. E eu meu irmão fiquei recebendo o cheque dela do Caixa Geral de Apresentações 40 anos. Sim. E agora ela morreu e ele recusa-se a dar dividir para os irmãos a herança. Uhum. O que é que se pode fazer? Pronto, ele morreu onde? No Canadá ou em Portugal? Morreu no Canadá. Eu nunca teve despesas escolares, nem com a casa funerária, nem com o nascer-rumo, nada. Sim. Eu só recebia aquele dinheiro e ela mandava o dinheiro para ele. Olha que trazia as cartas para ela e escrevia para ele. Que a direção dela, ele vinha cá, trazia os papéis, trazia tudo e dava a ela e ela metia aquilo no correio e ia para lá. E agora, ele diz, se quiser a herança, que não me mete com loia, que não dá jeito, que é que vai lá. Eu não posso ir. Pois, mas o senhor não pode neste momento sair para o Canadá, não. Mas eu aconselho, aliás, neste caso, o advogado é a melhor coisa. Eu não sei qual é o tipo de herança que o seu irmão tinha, ou se é bastante grande ou menos grande. Uma herança para 150 mil euros. Então, eu acho que isso merece, de facto, a intervenção de um advogado. Tem que haver um cabeça de casal, portanto, há uma pessoa que geralmente é o mais velho, que vai, portanto, que vai intermediar o negócio, portanto, fazer o acordo para que o dinheiro seja distribuído pelos 4, e depois cada um recebe a sua quantia. São 5, uma já morreu. São 5, uma morreu. E estão 3 no Canadá e um aqui na América. E ele não resolve nada. Pois, mas atenção, a pessoa que morreu, se tiver filhos, esses filhos têm direito a uma parte também, sabe? Mas ele já mandou calar esse rapaz. Pois. Ele disse a ele para estar calado. Pois. Mas só tem essa solução, meu caro amigo, é mesmo contactar um advogado, porque o senhor não pode lá ir porque as viagens, portanto, ainda não é permitido os norte-americanos... Eu não posso andar, que eu sou uma pessoa doente, eu tenho levado injeções nos joelhos para andar. Por isso é que eu o convido a falar aí com o advogado em Hudson, Massachusetts. Já falei com o advogado. E o que é que ele disse? Não pode ser americano, tem que ser português. No Canadá? O lawyer tem que ser português. Porquê? O lawyer pede-me uma procuração, a certidão de nascimento e o cartão cidadão e o registro civil, não sei o que é mais. Sim, mas eu não consigo entender, estando o seu irmão no Canadá, para que é que precisa de um advogado português? Não, ele tem em São Miguel. Então o senhor disse-me que ele estava no Canadá, ele está em São Miguel então, não é? Pronto, então é completamente diferente, tem que ser mesmo um advogado português em São Miguel a tratar desse assunto, isso é relativamente fácil de tratar. E agora outra coisa, ele foi empregado da Caixa de Previdência Bom de Família, ele fez uma trafelice lá muito grande, que está aqui 20 famílias, aqui em Hudson, a receber a pensão da Caixa de Previdência, e nunca trabalhei lá, e nunca descontei nada, e vierem para aqui pequeninos e estão recebendo aqui. No Canadá estão 20 casais, a mesma coisa, ele vinha cá trazer os papéis e isso tudo. Hoje, quando vão lá, a Portugal, lá vem camisas, calças, isso tudo. Até hoje já ofereceu o corpo para andar de vaqueixa lá. E essa gente vai lá, vaqueixa, 2 em 2 anos, vai gastar o dinheiro que está lá no banco. Uhum. Pois isso é permitido, sabe, porque para receber a reforma por inteiro tem que trabalhar 40 anos em Portugal.
Mas se trabalhar 5 ou 4 ou 2 ou 1, tem direito... Nem que trabalhar. Pronto, então eles recebem um subsídio de inserção, um subsídio social, que é dado pela Segurança Social a quem nunca trabalhou em Portugal. Mas eles têm que provar que não têm condições para autossustentarem para receber essa quantia. Não, é que eles trabalhavam em Aracás. Sim, mas pronto, eles movimentaram-se, foram lá à Caixa de Previdência e preencheram a documentação. Nem que forem lá, olha que vê cá fazer os papéis. Foi através do consulado ou no formulário do consulado, não sabem onde é o consulado, eles não sabem de onde é o consulado. Então como é que eles tiveram acesso a isso? Como é que tu diz? Como é que eles tiveram acesso à Caixa de Previdência e à Segurança Social? Como? Eles trabalhavam lá e comunicavam com eles e arranjam os papéis para vocês receberem isso assim, e vocês só assim nem mais nada, o resto é comigo. Portanto, há um intermediário no meio desta história, não é? Pronto, esse intermediário está a ganhar dinheiro, não é justo. Mas, paciência, olha, e sinceramente, intermediários desses, a gente não gostamos deles, não. Porque estão... queria saber quem é, aqui há anos, chamei por muitas pessoas. Sim, mas eu não lhe consigo dizer porque eu não o conheço, nem sei quem é. E ainda bem que não sei, porque isso é uma ilegalidade, isso é um crime. É um crime, sei que é um crime. Mas eu vim escrever para o Presidente da Caixa de Previdência e ele ainda disse-me essa semana que não se importa que eu fosse queixar a Caixa de Previdência. Então é uma pessoa com grandes ligações ou que tem uma consciência muito tranquila. Portanto, eu aconselho mesmo a escrever mais uma carta à Segurança Social e informá-lo que alguma coisa se está a passar com gente que não merece receber e que está a receber o subsídio. Veio escrever uma carta registrada para a Caixa Social, outra vez eu mandei uma carta regular, nunca tive resposta, mandei uma carta para o governo, para muitas pessoas também não tive resposta, e agora eu vou mandar uma carta registrada, são $17, vou mandar para lá. É isso que o senhor deve fazer. Um grande abraço para a Edson. Muito obrigado. Obrigado. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Ok, quem está falando? O Buick? Não, é o Luís Pires, faz favor de dizer. O Sr. Luís? É o Luís Pires, sim. Ok, Sr. Luís. Olá, boa tarde. Ok. Eu vou baixar o volume da televisão. Sim, é importante. Ok. E está-me ligado onde? Estou chamando Somerville. Somerville, muito bem. Sim, senhora. Então? Okay. Só para desejar os parabéns a vocês pelo seu programa. Muito obrigado. Eu também já fui muito feliz em Somerville, porque já vivi em Cambridge, em Revere, ali bem pertinho da vossa área, e gosto muito dessa área também. Cambridge, Somerville, de maneira que também um grande abraço para os portugueses que aí estão radicados. Ok, só estou chamando para dar uns parabéns ao programa de vocês. Muito obrigado também. Os nossos cumprimentos para si. Eu vejo todos os dias o programa de vocês. Muito obrigado também. Um grande abraço para si. Hein? É bom saber que as pessoas se preocupam connosco e gostam de estar connosco, aliás, foi sempre assim a marca deste programa. Importante referir também, ontem falámos, o Ricky falou sobre a questão da Delta e da United, portanto, os chamados códigos, que não são códigos. Atenção, os telespectadores viajam para Portugal numa companhia estrangeira e lhe dão um boletim da DGS, que é a Direção-Geral de Segurança. É um boletim que é exigido por Portugal aliás, a Direção-Geral de Saúde, não é de Segurança, houve já a Direção-Geral de Segurança, mas era outra coisa. Então, a Direção-Geral de Saúde quer saber quem é o senhor, onde é que vai ficar, a sua morada, se já teve Covid, se já foi infectado, se não foi, pronto. Chama-se, é um cartão de proteção, é um cartão de triagem, digamos assim, mas não é um código. A TAP também tem esse sistema de localização de passageiros, mas é preenchido a bordo dos aviões. Agora, na Delta e na United, se tiver o lugar já marcado na internet, pode preencher esse documento na internet. Se não tem o lugar marcado e vai ser marcado no aeroporto, então esse boletim tem que ser preenchido antes do embarque. Portanto, no próprio balcão da Delta ou da United ou de outra companhia qualquer que viaje para o espaço Schengen. É importante saber, eles querem saber quem somos nós, se temos doenças, se não temos, para onde é que vamos,
no caso de alguém estar infectado. Portanto, não é um código, como já lhe disse, é apenas um formulário. E é importante ter isso em consideração, porque é sigiloso e pertence e faz parte de uma série de prerrogativas que as companhias aéreas implementaram de forma a que as pessoas possam viajar mais em segurança. Em relação às companhias aéreas, tenho também para dizer que este ano o governo americano já ganhou cerca de $1 milhão com os chamados negativistas. Portanto, as pessoas que são anti-máscara ou provocam distúrbios nos aviões e que são detidos ou que obrigam o avião, um desvio do próprio avião para um aeroporto, isso já rendeu às autoridades cerca de $1 milhão. Houve uma pessoa que entrou sem máscara num aparelho da American Airlines, recusou-se a colocar a máscara, a multa foi de $13.800, mas ele conseguiu, depois de conversar com a companhia, com os elementos da companhia, pagar apenas $10 mil, mas é dinheiro. A mesma coisa acontece quando leva na sua bagagem de mão coisas que não deve levar, como armas, facas, etc. Portanto, isso também é sujeito a multa. E, portanto, referi também que não deve trazer para os Estados Unidos enchidos. É importante, porque a multa era de $300, aumentou recentemente. Portanto, se trouxer um chouriço por $300, eu creio que é bastante caro. Portanto, tente evitar os enchidos, porque ainda não estamos autorizados a isso. Muito boa noite. Linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? O meu nome é Eduarda Souza e eu estou a chamar de Seekonk, Massachusetts. Sim, senhora. Está muito perto de Providence. Sim, senhor. E era só simplesmente para dizer ao senhor que eu vejo o seu programa e que gosto muito de ver o seu programa. Eu e o meu marido gostamos muito de ver o seu programa. Muitíssimo obrigado. Já estou nos Estados Unidos há mais de 50 anos e estou muito contente. Porque agora tem um programa que lhe fala em português sobre aquilo que se passa no próprio dia no mundo inteiro, não é? Sim, lindo. Ótimo. Então, olha, os meus cumprimentos também para a saída 1 da estrada 195, que vai direitinho a Seekonk, está bem? Sim, uma boa noite e muito obrigada. Para si também, um grande abraço. E, de facto, nós agradecemos muito a atenção. Eu aproveito também para cumprimentar não só aqueles que nos seguem nas plataformas, mas também através do Facebook. Temos muita gente que tem comunicado connosco. O Sr. Henrique Santos fala de chouriças, ou chouriços, como quiser, mas há mesmo pessoas que trazem coisas que não devem trazer a bagagem e depois aqui, se forem detectados, sobretudo pelo cãozinho que anda à volta das malas a cheirar o que lá está dentro, então a multa é bastante elevada. Não vale a pena hoje em dia. Portugal ainda não fez o trabalho de casa, a Espanha e a Itália já fizeram, portanto já se pode importar enchidos de Espanha e de Itália, mas Portugal ainda está no fim da fila para pedir autorização e provar às pessoas que, afinal de contas, os nossos enchidos são tão bons ou melhores do que aqueles do país irmão ou então da própria Itália. Portanto, e há muita gente que arrisca, mas não vale o risco. O azeite pode trazer uma garrafinha lá no meio da sua bagagem e também, atenção, às malas, porque há muita gente que comprou viagens para Portugal e não conta com o pagamento das malas. Se a tarifa que comprou é básica e não inclui malas de porão, se for com uma mala de porão vai ter que pagar no aeroporto cerca de $100, mas se o fizer pela internet paga menos 20, cerca de 80. Agora vale a pena comprar um bilhete de transporte ou na TAP ou noutra companhia qualquer com direito a uma mala de porão, porque depois ainda poderá-te levar outra mais pequenina, um carry-on, no próprio avião e uma mochila onde cabe muita coisa. Portanto, não precisa ter duas malas de porão. Se forem executiva, pronto, aí já não tem problema nenhum. E como já lhe disse e já o informei antes de ontem, hoje em dia há leilões de executivo, de upgrades que se fazem, e esses leilões são relativamente fáceis de operar. Chegando ao balcão da TAP, no aeroporto, pergunta se tem lugares em executiva, se eles disserem que sim, que têm, o senhor oferece uma quantia que achar conveniente para o upgrade, e se eles entenderem que é uma quantia que vale a pena, o senhor passa para a primeira classe. É assim que hoje as companhias funcionam, tal como nos espaços. Se o espaço do avião é curto demais ou pequeno demais para si,
paga mais 20 ou 30 dólares ou 40 dólares e passa para um espaço maior. Portanto, isto é aquilo que se passa hoje, em que as companhias também fazem dinheiro com as refeições que servem. A JetBlue e a United têm também, e a Delta, têm pequenas embalagens de snacks que vendem a bordo, que não são muito caras, são relativamente baratas, e que servem também para matar o bicho, como se costuma dizer, antes de chegar a Portugal, ou quando vem de Portugal, antes de chegar aos Estados Unidos. Porque o pior dessa viagem é a viagem de Portugal para cá, porque o tempo de voo é quase de 8 horas, e isso é muito tempo para estar sentado num avião, como toda a gente sabe. Também quero dar-lhe uma boa notícia se reside em New Jersey. A gasolina vai descer 8,3 cêntimos por galão em outubro. Portanto, vai ter um bocadinho mais de sorte. 8,3 cêntimos. Agora, a notícia má. Esta foi a notícia boa. Fala-se que o preço do barril vai chegar aos 100 dólares em 2022. Isso significa que depois, em 2022, não se sabe quando, a gasolina poderá de novo aumentar e mais do que 8,3 cêntimos. Portanto, fico também já com essa informação que foi recebida hoje. Em relação aos casamentos que nos pedem, aos aniversários, e é importante que enviem para a página da televisão, da SPT Television, os pedidos para nós publicarmos a lista de aniversariantes e de aniversários de casamento. Porque se os envios são feitos para os colaboradores e pessoal da estação, pode haver um problema de atraso ou mesmo até de uma forma que não tem nada a ver com o assunto, essa pessoa esquecer-se de o divulgar através da nossa produção e depois a fotografia desaparece e o aniversário não aparece. Portanto, faça isso, página da SPT Television, e poderá, como já lhe disse, fazer o seu pedido. É importante referir também, e estou-lhe a referir isto porque muita gente tem feito essa pergunta, em relação aos testes, se por acaso os testes antigênio substituem os PCR. Claro que sim. Aliás, já informámos várias vezes e hoje recebi uma chamada, ontem recebi outra sobre isso mesmo, as pessoas com receio de chegarem a Portugal com mais de 72 horas do teste PCR, perguntaram-me se poderiam também fazer um teste antigênio, que é feito no próprio dia, e eu disse que sim, porque são duas hipóteses. Se por acaso o PCR não chegar a tempo do seu voo, pode fazer um antigênio, que é a mesma coisa. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Sim, boa noite. Olá, minha senhora, como está? Bem, obrigada, senhora. Então. Queria solicitar o programa e é para fazer uma pergunta. Faz favor. Queria saber se é preciso marcação para o consulado português em Newark para uma procuração, para a assinatura de uma procuração. Olha, pode. A senhora reside em Newark, é? Eu vivo em Union. Vive em Union, portanto está na hegemonia, na jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em Newark. É o que eu tenho, o convite que eu tenho feito às pessoas. Marque pela internet um apontamento com eles ou uma visita ao consulado. Se essa data que a senhora pretende for ainda longínqua, portanto, se lhe disserem que só tem a vaga para daqui a não sei quantos meses, eu aconselho a fazer uma coisa. Tem duas hipóteses. Ou vai a uma agência de viagens que lhe faz isso rapidamente, portanto, eles têm essa ligação já que existe há muitos anos com o consulado, mandam para lá 40 ou 50 procurações e elas são assinadas imediatamente. Ou então, se a senhora quiser, vai ao consulado às 8 da manhã, está lá às 8 da manhã, um dia qualquer, e fica ali à espera que alguém desista. Geralmente aparece sempre, não aparece uma pessoa que tem marcado ou uma marcação para uma determinada hora, por exemplo, 9 horas da manhã. Então, se a senhora estiver ali à espera, será atendida no lugar dessa pessoa que não apareceu. Portanto, também é uma sugestão a ter em conta. Portanto, tem várias hipóteses, ou uma agência de viagens, ou a senhora ir para lá, ou então fazer uma marcação, se não tiver pressa na sua procuração. Sim. A procuração vem de Portugal, vão mandá-la por e a procuração vem para a senhora?
Vem para eu assinar aqui. É para assinar e notarizar, não é? Sim. Pronto. Então a senhora pode, a notorização não custa praticamente dinheiro, pode custar $5. Mas vá a uma agência de viagens, eu aconselho a Arcos Travel, por exemplo, o nosso querido amigo Tony e a Lucinda estão habituados a fazer procurações e estão habituados a ter sucesso com o seu trabalho. De maneira que é uma hipótese, uma agência de viagens ou o próprio consulado na perspectiva que eu lhe indiquei, indo para lá e esperando que alguém desista. Pois. A procuração é compra e venda. Eu, por acaso, sim, tem que ser traduzida, é só traduzi-la, mais nada, neutralizá-la, assinar e pronto. Pois. Eu, por acaso, até já me informei numa agência, mas disseram-me que era melhor o consulado. Sim, mas o consulado poderá estar com 2 ou 3 meses de atraso. Não sei se o seu caso é um caso urgente. Pois, vou experimentar ir de manhã. Exatamente. 8 da manhã, 8:15 é a primeira a chegar e espera ali calmamente durante 1 hora ou meia hora, 1 hora, à espera que alguém desista. Está bem? Muito obrigado pela informação. E prazer em ouvi-la também. Hein? Muito obrigado também. Vamos agora fazer uma pequenina pausa. Já regressamos com o aniversário de casamento que temos. Hoje não há gente a soprar velas de aniversários natalícios. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora vamos então ao Happy Birthday to You e cumprimentar um casal que faz hoje anos de casado. Portanto, vamos saber quem é, quantos anos são e desejar-lhe as maiores felicidades. Vamos ver. Teresa e Tony Teles, 60 anos de matrimónio. Muitos parabéns. A Teresa e o Tony Teles, 60 anos, estão a caminho das bodas de diamante. Hein? Mais 15 anos, não vai ser difícil. Portanto, já viu essa cumplicidade, mãozinha em cima do ombro, sorriso, tudo isso demonstra amor, carinho, compreensão e por isso é que nós desejamos as maiores felicidades. E pronto, estamos a chegar ao final de mais uma edição do Especial Informação. Queremos dizer que já a seguir pode continuar com mais um episódio de telenovela Amor, Amor. E quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã com o Ricky Durães nesta emissão a partir das 7 da tarde. Até lá, tenham uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.